O presidente Jair Bolsonaro, como a gente está destacando desde cedinho, falou hoje que as questões do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, começaram agora a ter a cara do governo dele. Sobre isso, sobre todo o contexto, sobre as demissões, a gente conversa agora com a ex-presidente do INEP, a Maria Inês Fini. Maria Inês, boa noite. Prazer em revê-la. Mona Lisa falando. Você me ouve bem, minha querida? Sim, ouço sim, o prazer é meu, viu, Mona Lisa? Muito bom falar com você novamente. Eu adoro falar com você sempre porque aprendo demais, sem dúvida. Vamos lá, minha querida. Você já apontou recentemente uma má gestão do órgão, censura com pente fino, então, no banco de questões. Eu preciso fazer a pergunta diante do que o presidente Bolsonaro disse. Agora está escancarado, Maria Inês? Não, veja bem, ele vai ter que explicar de onde é que ele tirou essa afirmação. Eu fiquei extremamente preocupada e folgo em saber que a nossa frente parlamentar mista de educação do Congresso Nacional vai buscar as informações oficiais. Agora, eu pergunto a você, em quem que nós vamos acreditar, Mona Lisa? Eu acho que isso é tudo lamentável, acho que nós estamos vivendo um pré-exame, você vê, estamos a 5 dias do exame. Sim. E temos que considerar essa questão em dois ambientes diferentes. O primeiro é, de fato, esta lamentável, progressiva tentativa de desmanche do INEP, das suas equipes, do seu trabalho. Veja, esses servidores públicos que abriram mão dos cargos de coordenação, eles não saíram do INEP, eles estão lá. E eu tenho certeza, Mona Lisa, que mesmo sem estar nos cargos de chefia, mesmo sem ter a liderança do seu presidente e do seu ministro, eles vão garantir a realização do exame. Por outro lado, não há... o presidente vai ter que explicar isso, porque não houve nenhuma invasão do banco de itens para colocar novos itens na prova. O que houve, e isso tem que ser devidamente esclarecido, foram tentativas sucessivas de retirar questões. Veja, o exame ele se baseia num arcabouço enorme, amplamente divulgado, de todas as áreas e conteúdos que são avaliados no exame. A simples retirada dos itens, vamos saber seguramente, se Deus quiser, quais foram, não deve incomodar os estudantes. Por quê? Quem se preparou para o mais, seguramente se sairá bem no menos. Então, o que nós temos que fazer é garantir essa tranquilidade. O exame foi muito bem preparado, já está nas capitais onde vai ser aplicado. Há todo um esquema montado nesses 24 anos de existência do Enem, que não se improvisa, não se trata de uma corrida de bastão, Mona Lisa. Sim. Você tem que ter gente devidamente preparada para tocar isso. Então, nesse momento, que eu acho que é nossa obrigação, como geração adulta, e de vocês da imprensa, se me perdoem, de um lado acompanhar mesmo, e vamos apurar principalmente essa declaração do presidente, que ele tem que ter um fundamento para dizer que o Enem tem a cara do governo. Quer dizer, isso é uma coisa gravíssima, Mona Lisa. Ele está publicamente afirmando que houve interferência na prova do Enem para ficar com a cara deste governo. Isso é, de um lado, importante. Agora, de outro, vamos tranquilizar os nossos participantes, vamos fazer com que eles compareçam à prova, que queiram mostrar o que sabem, porque os referenciais da prova são os mesmos, Mona Lisa. Não houve mudança nisso. Sim. Maria Inês, tem outras perguntas a fazer também, mas vamos girar aqui a entrevista com os nossos analistas. O Leandro Rezende acabou de trazer uma apuração importante, então, para a gente sobre o dia de amanhã na Câmara dos Deputados, que vai fechar o foco aí nessa declaração do presidente Bolsonaro. Chega, Leandro, então, para a conversa também, querido, por favor. Obrigado, Mona Lisa. Prazer participar da conversa. Eu queria saber do que o ministro da Educação pode esclarecer aos deputados, né? Porque o presidente do INEP já foi, ele falou que o Enem está garantido, de que o ENAD também está garantido. Mas o que o ministro da Educação, o que ele deve ser perguntado, Maria, para poder explicar para os parlamentares e, claro, para o Brasil todo, se há ou não uma interferência política do governo do presidente Jair Bolsonaro. E queria também uma avaliação sua sobre que cara, se o presidente da República está dizendo que o Enem vai ter a cara do governo, que cara é essa que vai aparecer ali no Exame Nacional do Ensino Médio?
Veja bem, Leandro, eu não acho que o presidente do INEP deu qualquer tipo de explicação suficiente na Câmara dos Deputados. Me perdoe, ele ficou lendo algumas anotações ao lado. Eu acho que não houve nenhum tipo de esclarecimento. Ele negou algumas acusações, mas ele não foi capaz de dizer, de fato, que era capaz de fazer uma gestão diante da equipe técnica. As acusações feitas a ele são gravíssimas, não é? De total irresponsabilidade. Ele não quer assumir o controle dos riscos que nós temos que enfrentar agora, nesse período, e também no dia da prova. Ele tem que assumir a liderança de equipes extremamente capacitadas e ele tem se negado a isso. Então, eu não considero que ele deu as explicações. E vamos ver se o ministro Milton vai ser capaz de dizer. O presidente do INEP, o INEP como autarquia do MEC, ele tem que trabalhar de maneira muito próxima ao ministro. Então, vamos ver se nesta relação o ministro Milton vai poder nos explicar, e a sociedade toda, qual foi a base que ele apresentou ao presidente Bolsonaro para que ele pudesse fazer essa afirmação. Nós estamos todos curiosos para saber de onde é que saiu isso. Sem dúvida. Não é? Sem dúvida. Yuri Pita, chega também na conversa, Yuri. Obrigado, Mona. Boa noite, professora. Prazer falar com a senhora novamente. Pegando um gancho do que a senhora falou agora em relação a essa necessidade aí de sinergia ou de proximidade entre o INEP e o Ministério da Educação, ao mesmo tempo que algumas pessoas passaram a falar em maior autonomia e independência do INEP para poder fazer uma gestão mais próxima de uma atuação de Estado e não de governo. Queria ouvir a sua opinião, professora, se caberia o INEP ter algum tipo de autonomia formalizada por meio, por exemplo, de uma PEC que foi proposta no Senado pela senadora Leila Barros, ou se não, o que é preciso é uma consciência dos gestores, dos líderes dentro do próprio INEP, quem assume a presidência, de entender o papel do Instituto e exercer, mesmo alinhado a um governo. Veja bem, Yuri, é fundamental que você compreenda o seguinte: o INEP produz estatísticas. As estatísticas monitoram quantas crianças estão, se elas passaram de ano, se nós temos que trabalhar para incluir mais, como é que elas evoluem durante sua trajetória escolar, o ensino superior, quantas vagas temos, qual é a formação de professores, como é que você faz a política, que é do MEC, sem esses dados. Com as avaliações e os exames, nós oferecemos subsídios para o monitoramento da qualidade dos serviços educacionais. Então, veja, o INEP não significa que o INEP e as pesquisas que são realizadas, que são importantíssimas até para monitorar o Plano Nacional de Educação, para distribuir merenda, para distribuir o salário educação, enfim, há uma série de subsídios que dão sustentáculo à ação política que é do Ministério da Educação. Então, não se está querendo criar o MEC do B, não se trata disso, criar uma independência para o INEP criar uma política própria de avaliação. Não é isso. Mas veja você, Yuri, o INEP, nesses últimos 30 anos, com o advento do conhecimento, da difusão, da importância da avaliação e das estatísticas educacionais, ele pôde agregar no quadro de servidores gente muito competente, gente que entende muito e que monitora e acompanha avaliações internacionais, o PISA, o TIS, quer dizer, são estudiosos, são mestres, são doutores. Então, veja, como é que você coloca num cargo de coordenação dessas equipes pessoas alheias a essa cultura de avaliação ou de estatística? Só podia dar errado. Você não tem a dúvida. Veja bem, eu não estou dizendo que o INEP tem que ser um organismo fechado, não se trata disso. Agora, o seu gestor tem que minimamente conhecer mecanismos de gestão para essas equipes tão bem estruturadas. Então, acho sim que o INEP deveria ter um estado, deve ter um status de órgão de nação, da nação brasileira, não é? Vinculado ao Ministério da Educação, mas sim, com uma autonomia, onde o seu presidente pudesse ser nomeado por 4 anos, os seus diretores pudessem ser escolhidos ou nomeados dentre aqueles
já são servidores. Enfim, Yuri, o INEP precisa urgentemente não perder a sua importância. É um organismo reconhecido internacionalmente. Você não tem ideia do orgulho que nós temos deste instituto, não é? Que começou, tem 84 anos, passou por transformações magníficas e nós não podemos perder nem o Enem e muito menos enfraquecer o INEP. Sem dúvida. Ô Maria Inês, qual é, na sua opinião, a explicação para essas pessoas que têm dificuldade de entender e aceitar que sim, a prova do Enem pode e deve ter questões que espelhem a sociedade, o momento da sociedade, os hábitos da sociedade, os reconhecimentos da sociedade até de erros? Qual é a dificuldade de entender isso? E por que eu faço a pergunta? Porque isso remete ao episódio, né, ruidoso e cheio de, enfim, de exageros. É o episódio que levou à sua saída, à sua exoneração lá no comecinho de 2019, depois do Enem de 2018, que abordava ali um conjunto de expressões associadas aos gays e também aos travestis. Maria Inês, acho importante a gente fazer esse retrospecto para entender o agora, esse momento. Veja bem, Monalisa, aquele episódio, ele é tão absurdo, né? E é uma falta de respeito à juventude brasileira. Onde já se viu você imaginar que perguntar o que é um dialeto, né? Dialeto é uma linguagem própria de uma cultura dentro de outra. E para isso demos o exemplo do Pajubá, que é a linguagem da comunidade LGBTI+. Imaginar que a juventude brasileira, ao tomar contato com esse item, vai mudar a sua opção sexual. Quer dizer, isso é um absurdo, Monalisa. Ou que nós deveríamos, então, não mostrar algo que é parte da nossa cultura. Mas veja bem, o que a escola formal faz? Ela traz elementos da ciência, da arte, da filosofia, como um direito da geração que vem para a escola, como se fosse a herança cultural. E esses conhecimentos têm que ajudar as pessoas a melhorar o olhar que elas têm do mundo que nos cerca. Então, tudo isso tem que ser conhecimento aplicado. Agora, aplicado onde? Não no livro didático, não na questão padronizada, mas na vida. Então, o contingente da cultura, dos valores, como você falou, aquilo que circula na cultura, os temas da redação. Olha, eu sinceramente, eu vou voltar de novo, porque eu tenho tanto orgulho da temática das redações do Enem, Monalisa. E o presidente afirmar que a redação não vai ter um tema absurdo, onde já se viu, a redação é a maneira, é o veículo da juventude expressar o seu ideário acerca de um tema social absolutamente necessário. Então, eu acho assim que o Enem vem cumprindo esse papel de trazer o conhecimento contextualizado na cultura, nos valores, nos princípios que a sociedade vive, tirando a ciência da prateleira e colocando-a a serviço da vida real. Então, eu acho que o Enem, nesse sentido, me perdoe aqui um pouco de ufanismo, não é? Mas eu acho que o Enem vem cumprindo, sim, esse papel. Né? Agora, vamos esperar para ver que nem é esse que tem a cara do governo Bolsonaro. Mais do que isso, como é que ele explica o fundamento dessa afirmação que ele fez? Né? Sem dúvida. Maria Inês Fini, ex-presidente do INEP, muito obrigada, minha querida. Plena segundona de feriadão, você tirar um tempo para falar com a gente, é sempre ótimo conversar com você. Eu sou suspeita, eu sou de uma família de educadores, de professores. Adoro falar com professores, adoro aprender com vocês sempre. Um beijo, até a próxima.